dos Estados Unidos, da colonização à independência. Bom, nós sabemos que desde o Tratado de Versalhes, onde simplesmente nós temos, de um lado, o mundo dividido entre Portugal e, do outro lado, a Espanha. Esse tratado, onde as terras a leste estariam sobre o poder da Espanha e as terras a oeste, a poder de Portugal, foi realizado entre esses dois países, juntamente com a Igreja Católica, na qual simplesmente esses países que iniciaram de forma prematuramente as suas atividades marítimas irão dividir o mundo entre si. Lógico, o que acontece? Outros países que são não somente católicos, apostólicos, romanos, né, que são protestantes e principalmente em sua maioria, não irão aceitar essa divisão do mundo entre portugueses e espanhóis. E com isso irão invadir as colônias portuguesas e espanholas no mundo. Bom, no caso da América do Norte, a rainha Elizabeth I vai o quê? Vai simplesmente ignorar esse acordo entre os espanhóis e portugueses e a Igreja Católica e vai permitir que, por meio de ação até privada, né, particular, inicie a colonização da América do Norte. O grande expoente vai ser em 1585, o seu Walter Halloway, na qual simplesmente começa a fundar o primeiro povoado ali no leste dos Estados Unidos, que vai dar origem às chamadas 13 colônias norte-americanas, que vai ser batizado de Virgínia. E, lógico, essa primeira experiência vai fracassar, porque esses primeiros colonizadores irão morrer de fome, doenças, devido à resistência nativa ou indígena. Aqui está a imagem de Halloway, né? E aí o que acontece? Vem a segunda tentativa inglesa. Aqui está um selo do Mayflower, que vai ser o primeiro navio com colonos da Inglaterra que realmente vai vingar, vamos dizer assim, na América. E essa empreitada acontece no início do século XVII, na qual, por meio de companhias particulares do comércio, né, são particulares, são comerciantes, e irão simplesmente se interessar não somente do transporte de mercadorias, mas de pessoas, principalmente, em busca de terras férteis na América. Com isso que nós vamos ter uma série de parcelas das sociedades, como degradados, aventureiros, mulheres pobres, camponeses sem terras e até mesmo protestantes que estão sendo perseguidos na Inglaterra devido ao conflito que estava ocorrendo, que vai ocorrer no século XVII, que é a Revolução Inglesa, vão acabar fugindo e se estabelecendo na América. Com isso que acontece, nós vamos ter também outras origens europeias que vão se estabelecer também nas colônias americanas, que são as colônias inglesas nesse momento, do século XVII, que são escoceses, irlandeses, alemães, franceses, holandeses, e vão dar origem às 3 colônias norte-americanas, que vão ser divididas em 3 partes, colônias do norte, centro e as colônias do sul, nos Estados Unidos. Bom, o desenvolvimento dessas colônias está ligado aos interesses geográficos. Aí eu peguei um mapa mesmo, norte-americano, tá? de 1782 a 1802, que mostra o que? Essa divisão dessas colônias. As colônias do centro e norte, que são Delaware, Pensilvânia, Nova Jersey, Nova York, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire e Delaware, vão simplesmente, Delaware está aqui, vão simplesmente ser colônias em que eles vão privilegiar, né, ter como foco a pequena propriedade, né, a policultura, a manufatura, o comércio triangular, que eu vou explicar aqui para vocês, né, tendo uma certa independência econômica e financeira da Inglaterra. O que é o comércio triangular? Bom, os colonos aqui da América do Norte, porque nós temos as colônias do Sul, que já vou falar daqui a pouquinho. Os colonos aqui da América do Norte, eles vão vender matéria-prima para a Inglaterra e produtos industrializados, semi-industrializados, ou seja, manufaturados, né, no mundo, porque eles vão ter uma certa independência econômica e financeira da Inglaterra. Então, vamos lá. Com isso que acontece? Eles vão conseguir o melaço nas Antilhas, eles vão transformar em rum aqui nas Américas,
e aí eles vão trocar por armas, tecidos, por escravos aqui na costa africana, que vão levar esses escravos principalmente das colônias do sul. E isso vai possibilitar a matéria-prima que vai para as colônias do centro e norte, que tem a mão de obra assalariada. Ué, professor, eles vão ter mão de obra assalariada? Sim, eles terão mão de obra assalariada, diferente das colônias do sul, que eu vou falar para vocês, que está aqui, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia. Essas colônias do sul aqui, elas o quê? Elas vão ter o latifúndio, a mão de obra escrava, propriedade privada, vão utilizar, né, a monocultura voltada para o mercado externo, como tabaco, que era muito bem aceito no mercado europeu, o algodão, o anil, destinado aí todos ao mercado externo, principalmente vendidos na Inglaterra. E com isso, o que acontece? Essa sociedade do Sul, elas vão ter grande dependência da Inglaterra. Já o Centro-Norte, não. Então, o que acontece? No aspecto político, eu escrevi aqui para vocês, que eles vão ter uma certa autonomia em relação à sua metrópole. E com isso, o que acontece? A sua própria Assembleia vai poder elaborar leis, cobrar impostos, vai votar orçamento, e com isso vão ter o quê? Um sentimento de independência, não de independência, mas de autonomia. De independência ainda não tem, mas de autonomia em relação à Inglaterra. O que acontece? A Inglaterra vai apertar os laços com as 3 colônias norte-americanas, na qual simplesmente está ligada à Guerra dos 7 Anos, a guerra entre a França, a Prússia, a Inglaterra, na qual eles vão o quê? Irão simplesmente começar a ter conflitos em diversas partes do mundo, na Índia, na África e principalmente ali na América. E com isso o que acontece? Vai haver concorrência das mercadorias americanas com a inglesa no mercado externo. A Inglaterra gastou muito dinheiro com essas guerras com a França na Índia, dos 7 anos, né, conhecidas aí na América, e com isso o que acontece? Ela vai sair financeiramente abalada. Além disso, o que acontece? A França vai perder a região da Louisiana, a Espanha a região da Flórida, e também o Canadá vai perder o Canadá para a Inglaterra também, com exceção de São Domingos e Haiti, que vai ficar nas mãos dos franceses aqui devido à produção do açúcar. Com isso, o que acontece? Ela consegue ampliar seus territórios coloniais à Inglaterra, mas, por outro lado, ela sai econômica e financeiramente abalada. Com isso, o que acontece? Para poder reaver esses gastos com as guerras, a Inglaterra vai adotar uma série de restrições a esses colonos, como a Lei do Açúcar, em 1764, que vai aumentar os impostos sobre melaço, vinho, café, seda e linho nos portos das 13 colônias, a Lei do Selo, de 1765, onde jornais, cartazes, cartas, certificados, você teriam que comprar selo inglês e pagar imposto para os ingleses. A Lei do Chá, e aí tem essa imagem aqui, na qual simplesmente a Companhia das Índias Orientais vai vender chá de forma forçada para os colonos da Inglaterra, nas 13 colônias, e a reação foi o quê? Os colonos disfarçados de índios Mohawk vai o quê? Lançar essa carga de 3 navios ao mar do Poço de Boston, que vai ficar conhecido como a festa do chá do Poço de Boston, está aqui na imagem abaixo. Vejam bem, eu sempre coloco fonte para vocês, e a maioria vocês vão ver que está domínio público, que é de quê? De acesso ao público. E por último, em 1774, vem as leis intoleráveis, na qual decretou um conjunto de leis consideradas intoleráveis para os colonos, como o fechamento do Porto de Boston, ocupação de Massachusetts pelo exército inglês, onde estava o paiol dos colonos norte-americanos, e o julgamento de diversos colonos que estavam revoltados com os tribunais ingleses. Bom, continuando. Com isso que acontece, em 1774, começa o movimento da Inglaterra, onde nós temos aqui o rei Jorge III lançando essas leis intoleráveis, aqui nesse documento, que está à direita de vocês,
E aí que acontece? Em 1775, a 1774, nós vamos ter o quê? Os representantes das colônias se reunindo, criando aí o primeiro Congresso da Filadélfia, e escrevem ao rei, ao parlamento da Inglaterra, um protesto às leis chamadas leis intoleráveis. O que o governo inglês faz? Lógico, destrói os depósitos de armas em Lexington, Concord, em 1775. Vem o segundo Congresso da Filadélfia, onde George Washington, comandante das tropas norte-americanas, vai ser eleito pelas colônias. E em 4 de junho de 1776, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, lógico, inspirados em ideias iluministas, em John Locke, principalmente, e tem como principal autor Thomas Jefferson, que você já deve ter ouvido falar. Bom, vem uma enorme marinha e o exército mais poderoso do mundo para acabar com a independência dos Estados Unidos. O que acontece? A princípio, até 1777, na Batalha de Saratoga, até esse período, os jaquetas vermelhos, que são o exército inglês, vão acabar tendo vitórias, uma atrás da outra, sobre os colonos, e somente na Batalha de Saratoga, de 1777, os colonos, com apoio da Espanha, da França e da Holanda, vão conseguir uma vitória muito grande sobre os ingleses. E com isso, em 1777, eles conseguem praticamente vencer os ingleses e conseguem a sua independência. E com isso, o que acontece? Em 1883, em Paris, é realizado o Tratado de Versalhes, onde a Inglaterra vai reconhecer a independência das 13 colônias norte-americanas. Essa aqui é a elaboração da Constituição norte-americana, que está lá até hoje. Isso aqui é o George Washington, que também está na primeira imagem do nosso slide. Bom, esse aqui é a Constituição norte-americana, olha só. Não, esse aqui é o Congresso, primeiro Congresso de 1776, perdão, na qual simplesmente a Constituição foi elaborada nesse evento aqui, tá? Na qual simplesmente o quê? Fica pronta a Constituição em 1787 e ela é a mesma até hoje, só que tem alguns adendos que serão realizados, são as emendas constitucionais realizadas por eles, até os dias atuais. É uma Constituição que define uma visão iluminista, onde que se instala uma república federalista e presidencialista, onde os estados têm autonomia de criar as leis, organizar forças militares, pedir empréstimos no exterior, ou seja, é uma república em que a federação, os membros, os estados, eles têm poderes. O poder não está unicamente centralizado nas mãos do poder central, do poder presidencialista, ok? E eles vão o quê? Vão seguir toda uma visão iluminista, como as ideias de Montesquieu, que vai dividir o poder em executivo, legislativo, judiciário, e também a cidadania. O que acontece com a cidadania? Lógico, vai ocorrer o avanço deles para as terras do oeste, sobre os nativos, o chamado Far West, aonde eles vão simplesmente começar essa expansão territorial, para o oeste, e nos anos 90 aí nós vamos ter o quê? Aliás, nesse período nós vamos ter o quê? Do século XVIII, também nessa Constituição, uma Constituição que não vai simplesmente beneficiar escravos, mulheres e nativos nos Estados Unidos, ou seja, ainda uma Constituição patriarcal e, nesse ponto, vai segregar essas pessoas quanto ao direito a voto e as ideias iluministas e republicanas. Foi isso que acontece. As repercussões da independência dos Estados Unidos vão mostrar que realmente é viável a formação de uma república e prova que as ideias iluministas e capitalistas, elas são o quê? Capazes de vencer a tirania, o absolutismo, e que as nações
os países são capazes de trilhar o seu próprio caminho. E isso vai inspirar principalmente a França, na qual os ideais de liberdade e república, né, vinham sendo oprimidos pelo rei, no caso Luís XV, depois Luís XVI, na qual simplesmente vai iniciar na França todo um processo revolucionário a partir de 1789, que é o nosso próximo tópico aqui de conhecimento, que é a Revolução Francesa. Ok? Então, é isso.